Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje não vou falar sobre um livro especificamente, vou falar sobre um quadrinho, uma graphic novel. A primeira vencedora do prêmio Pulitzer nessa categoria, que é um prêmio dado apenas para obras de excelência dentro do jornalismo, da literatura e da composição musical. E como essa obra é considerada uma mistura de obra de biografia, história, ficção, autobiografia e todos os outros gêneros, é uma obra incrível. E eu tô falando do quê? Tô falando dessa graphic novel, que é nada mais que uma história em quadrinho, um livro em forma de quadrinho, digamos assim, que é uma história bem pesada, uma história com começo, meio e fim, né? E tudo muito bem feito, muito bem desenhado. E antes de começar, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito, compartilha com os amigos, compartilha com quem gosta de história, compartilha com quem gosta de quadrinho, de livros, porque aqui vai ter um pouquinho de tudo isso, principalmente quadrinhos, né? Obviamente. Mas vamos lá. Hoje eu vou te dizer por que você deve ler Maus. Vamos começar pelo nome, né? Maus é uma forma de se escrever rato em alemão, que lembra muito mouse, né? Do inglês. Mas também é parte de um trecho, de um termo alemão que significa falar como um judeu. E como vocês podem ver na capa, essa história retrata a Alemanha nazista, o nazismo, né, em si, como ele lidou com os judeus. O autor, Art Spiegelman, é filho de um sobrevivente do Holocausto, um sobrevivente que esteve em Auschwitz e outros campos de concentração, o Vladek. Aliás, tanto o pai quanto a mãe do Art estiveram em campos de concentração. A Anya Spiegelman também sobreviveu. Aqui na história, como que acontece, né? O Art decide escrever uma história sobre o pai, né? Sobre a vida do pai, como foi escapar, como foi sobreviver. E para deixar as coisas menos pesadas, talvez, para dar uma cara diferente para o horror da humanidade, que isso aqui foi uma parte muito triste da nossa história, da história do ser humano, não da história da Alemanha apenas, que a gente insiste em continuar, né? Porque o que foi o nazismo, né? Um movimento fascista, e essa parte anti-judeu era antissemita, era racista, não odiavam só os judeus, né? Tudo que era diferente do padrão que eles queriam, eles estavam dispostos a matar, dispostos a mandar para campos de concentração e queimar. Não era muito mais bonito do que isso. E primeiro, né, Maus, que é rato. E então como que é retratado aqui na história? Os judeus são ratos, os alemães são gatos, como vocês podem ver na capa, que é um gato Hitler, né? Os poloneses, que é onde o Vladek, onde a família do Art vivia, né? A Polônia, os poloneses são porcos, os americanos são cães, né? Mas eles aparecem só lá pro fim da história. E aqui a gente tem dois momentos, né? Dois tempos, o presente e o passado, né? O presente narrativo, o passado narrativo. No presente, o Art está entrevistando o pai, né? Ele conversa e grava e anota tudo que ele pode sobre a história do pai. E
tem um fato muito relevante, que em 68 a mãe do Art se matou. Ele tinha 20 anos apenas, ele nasceu 3 anos após o fim da guerra, né? Ele teve um surto psicótico, passou um tempo internado, e quando ele voltou, a mãe dele se matou. E aí ele convivia com essa culpa, o pai dele também, né? E ela sempre sofreu muito, por quê? Porque ele tinha um irmão que era uma criança de 8 anos, se eu não me engano, na época da guerra. E ao ser separado dos pais, houve um momento que os alemães iam pegar e a mulher que estava cuidando dele, de outra criança, se mata e mata as crianças para elas não serem pegas pelos alemães, são coisas que aconteceram, né? Partes do horror do nazismo é que as pessoas tinham que tentar fugir de qualquer jeito. Então, né, eles vivem com esse trauma, e depois de tanto tempo, mesmo depois, né, de sair dos campos, isso não sai da cabeça, e ela se mata quando ele tem 20 anos. Então o relacionamento dele com o pai é bem difícil, e o pai é um homem difícil, sabe? É cheio de manias, muita coisa baseada em traumas da Segunda Guerra, ele economiza muito, guarda de tudo, guarda papel higiênico, guardanapo, sabe? Tudo que a gente jogaria. Ele é um acumulador, né? É doente, um acumulador. E assim, ele acha fio na rua, ele pega, leva pra casa. E tem até um momento que o Art fala no quadrinho, quando ele tá conversando com a nova esposa do pai dele, né? Com a Mala, que ele não queria retratar o pai dele como o estereótipo do judeu sovina. E o pai dele é exatamente isso, sabe? Dá pra entender a motivação lendo, você entende a motivação dele, que não é só avareza, né? Não é que algo se quebrou ali na cabeça dele e ele faz isso tudo baseado no, tipo, não sei se eu vou estar bem, né? Eu já estive tão mal que eu não sei se eu vou estar bem o suficiente daqui a um tempo. E durante essas entrevistas, né, então o Art vai entrevistando o pai e o pai vai contando sobre como era, né, ele conta um pouco antes, quando a primeira vez que eles viram uma bandeira nazista na Alemanha, passando pelo território alemão, né, e quando ele foi mandado para o exército, que os alemães estavam invadindo a Polônia, ele foi preso, depois ele foi solto, preso como prisioneiro de guerra, né, prisioneiro da batalha ali. E depois ele é solto, e aí eles comentam sobre... Eles sabiam, de certa forma, que as pessoas estavam sendo mandadas para Auschwitz e outros campos de concentração e morrendo, sabe? No meio da história você vê muita conversa entre o conselho judaico, né, a alta cúpula assim, dos líderes, falando até sobre isso, que vão vir capturar a galera aqui, vão mandar a gente pro campo, a gente não pode. E desde muito antes eles começaram a fazer bunkers em casa, e você vê assim que é uma situação horrível. A pessoa tinha que se esconder dentro de casa para caso a polícia, né, os alemães, a Gestapo, invadisse a casa e quisesse levar alguém. Então assim, houve um momento que os idosos acima de 75 anos, alguma coisa assim, foram todos pegos, todos levados para o campo e exterminados, basicamente. Então, começaram a fazer bunkers, né, para esconder os idosos. Se chegasse a Gestapo, não tinha idosos em casa. Mas eles tinham registro, então eles continuavam procurando até encontrar essas pessoas. Mas aí você começa a ver, sabe, que desde o primeiro momento eles já estavam sobrevivendo, já estavam fugindo. No meio dessas entrevistas, o Art briga muito com o pai, discute por esses atos de avareza e tal. E a mãe do Art tinha diários que ela escreveu uma parte dentro de Auschwitz. Ela tinha só acesso a isso, sabe, um caderno. Então ela guardou muitas memórias e tal. E o pai dele jogou fora. Que é assim, seria... Se as memórias da mãe do Art existissem, completamente
O quadrinho seria completamente diferente, talvez não, mas maior, assim, mais rico, né, em história. Porque aqui acaba sendo só o ponto de vista do pai dele, né? O que ele viveu junto com a mãe, ele sabe, explica tal, mas houve momentos que ela estava num lado em Auschwitz e ele em outro. Assim, ele estava na parte que trabalhava, ela estava na parte que estava ali só esperando para morrer. E aí o Art briga com o pai de novo por causa disso e, sabe, eles estão sempre ali, é um relacionamento muito complicado. E você vai entendendo o pai dele, porque ele viveu cada coisa, ele assim, ele teve que se virar muito no campo de concentração, ele fazia trabalho de funileiro, trabalho de sapateiro, tudo que aparecia que pudesse dar uma vantagenzinha pra ele ali, um dia a mais, sabe? Se eu fizer isso, fulano vai me chamar, eu não vou estar aqui quando vierem pegar a gente pra mandar pra câmara de gás, né? Ele fez de tudo, e mesmo assim, a gente vê que ele não sobreviveu pela habilidade dele, ele sobreviveu por sorte, como todos, pode-se dizer que como todos os sobreviventes. Infelizmente, alguns não tiveram tanta sorte, entendeu? Quem sobrou deu sorte, porque era tão aleatório os motivos deles de matar as pessoas, que não dá pra dizer que foi só a habilidade dele, sabe? Tinha uma lábia, tal, tinha um jeito ali. Ele era muito bom, ele fez muita coisa e claro que ajudou, mas ele podia ter morrido do dia pra noite, sabe? E então, essa parte é até a menos nova, digamos assim, porque a gente já viu tanta história, né? Quem conhece a história, quem busca isso, já viu tanta história, tanto filme sobre as coisas que acontecem. Mas é que a novidade é ver dentro do ponto de vista do sobrevivente. Porque assim, por exemplo, documentário de julgamento. Você sabe que aquela pessoa sofreu, ela está acusando o neonazista, e você sabe que a vítima está lá, que ela sofreu, ela fala o que aconteceu. Só que aqui tem uma representação gráfica, então você tem uma noção maior que eles estavam ficando doentes, magros, e eram maltratados, e tinham que usar isso, tinham que usar aquilo. E o uniforme que ele ganhava no campo de concentração, os alemães não estavam nem aí, eles só davam, tipo, se serviu, serviu, se não serviu, o problema é seu, é mais um motivo para eu te matar. E diariamente eles matavam os judeus à toa, sabe? Encontrava com um no trecho ali do acampamento, metia uma bala na cabeça, e era isso, era puro ódio. E por que primeiro, né, esse quadrinho é um relato histórico, né, é uma parte muito triste da nossa história, mas também é uma parte que continua se repetindo, porque vamos classificar somente não, né, mas basicamente como racismo e ódio religioso. Isso acontece hoje, isso continua acontecendo, então é inerente do ser humano, né. O nazismo foi um extremo, mas diariamente tem alguém discriminando alguém pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pela religião que pratica, pelo amor que dá para quem dá, como vive, o que faz da vida. Sempre existe motivo por esse ódio. Então, assim, aqui conta uma parte da história, mas muito do que está aqui a gente pode trazer para hoje, que continua acontecendo. Tem até um momento muito pesado da história, que é já no presente, né, no presente da história aqui, dele conversando com o pai, que eles vão no mercado, aí voltando, a esposa do Art oferece carona para um cara que está na beira da estrada, e ele é negro, e o Vladek, né, o pai, fica horrorizado, tipo, não, você não pode dar carona pra qualquer um e tal, e você nota que é racismo, sabe? Não tá tipo assim, você não pode dar carona pras pessoas na estrada. Não, você não pode dar carona porque ele é negro. Ele tem até um termo aqui, eu acho que é Schwarzer. E ela fica horrorizada, sabe? Porque, tipo, putz, cara, você que sofreu com antissemitismo, foi pro campo de concentração, quase morreu, vai ser um racista de merda, vai fazer isso aqui mesmo. E
nessa hora, assim, eu tive o sentimento de que não importa, né, o grau que a pessoa tá na escala de preconceitos, ela sempre vai haver espaço para ela ser preconceituosa com alguma coisa, entendeu? O ser humano é horrível nessa parte. Não, você pode estar... não importa se você está muito em cima ou muito embaixo, né, na escala de riscos de preconceito, você pode ser preconceituoso ou não. Então, independente do que você sofreu, né, na vida, você ainda pode ser uma pessoa preconceituosa. Isso deveria ser o contrário, né? Abrir a mente da pessoa, tipo, todos são iguais, todo mundo merece respeito, carinho, cuidado, amor, proteção, direito à vida, né? E não, infelizmente não é assim. A história aqui, basicamente, tudo, o enredo todo mundo conhece, sabe? O cara era um judeu, foi pego, mandado pro campo de concentração, mas a magia é ver tudo do ponto de vista dele. E do ponto de vista do Art também. Que tem momentos, eu vou colocar uma imagem aí, que ele fala como é pesado para ele relatar isso, sabe? E que a culpa, né? Que existe uma culpa de quem não foi para o campo de concentração. Entre os judeus, hoje a maioria já morreu, lógico, mas existia até um termo que os que não foram, os que sobreviveram ao campo de concentração, tinham uma culpa ali por ter sobrevivido, enquanto tantos outros morreram. E esse é só mais um, né, dos traumas que essas pessoas tiveram. Quem quiser ler isso aqui é para ter uma visão diferente, uma visão dentro do problema, uma visão do ponto de vista de um judeu que esteve nos campos, que viveu, que lidou diariamente com o horror. Eu recomendo muito esse quadrinho, ele tem quase 300 páginas. Eu sou um grande amante da história, então isso aqui é um livro, né? O graphic novel é isso, né? Um livro em forma de quadrinho. Então, assim, se você gosta de história, se você acha interessante essa parte da Segunda Guerra Mundial e quer saber mais sobre o que o nazismo foi e fez, é uma história muito boa. Se você não conhece o nazismo, se você não conhece o que aconteceu com os judeus nos campos de concentração, também é uma história boa, porque você precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer isso aqui. Todo mundo precisa entender o que esse símbolo significa, o que o homem por trás desse desenho significa, e os horrores do antissemitismo e de como o preconceito, o ódio racial, o ódio religioso só prejudica a nossa sociedade. E é isso. Por hoje é tudo que eu tenho para falar. Maus é um livro incrível. Se você puder comprar, compre. Se não puder, acesse na internet. Tem como ler online. Mas dê um jeito de ler. Essa história vale a pena. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau.